Estamos de volta com Bom para Todos. Aqui você tem espaço. bomparatodos@tvt.org.br. Nas últimas décadas, a questão ambiental tem preocupado vários setores da sociedade. Existem políticas e projetos que educam as comunidades e procuram mudar as atitudes em relação à preservação do planeta. Está aqui conosco o jornalista especializado em meio ambiente, Reinaldo Canto. Olá, Reinaldo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Prazer estar aqui com vocês, Marília. Prazer é meu. Reinaldo, as políticas públicas voltadas aqui, que existem no Brasil, voltadas para a educação ambiental, elas são consequentes e eficientes? Olha, nós temos, em princípio, uma legislação ambiental no Brasil que é considerada modelo no mundo. Então, seria o chamado guarda-chuva. Depois, quando desce para a questão das políticas públicas, né, e a implantação da educação ambiental, seja nas escolas, como também empresas, né, voltadas para o cidadão, elas ainda são deficientes. Faltam campanhas de conscientização da população e por quê, Reinaldo? Olha, faltam não só campanhas, como um trabalho efetivo de apoio às entidades que trabalham com a questão ambiental. Seja ela no âmbito dos governos, né, tanto o governo federal, estadual, como os governos municipais, né, o apoio ao trabalho realizado pelas empresas e até chegar ao cidadão. Tanto é que as pessoas que às vezes elas têm o intuito de fazer algum trabalho interessante, seja a separação de lixo, o cuidado com a questão do descarte, eles acabam não surtindo efeito porque elas não são acompanhadas dessas políticas públicas. Então falta infraestrutura, Reinaldo? Não, infraestrutura não. Eu acho que falta o mais é a vontade política. Isso não se restringe apenas a governos, obviamente, né? Também a gente pode falar isso que a gente fala do primeiro setor, que é o governo, né, que são os executivos, mas também o segundo setor, que são as empresas. Eu acho que falta todo mundo se conversar melhor e conseguir obter informações e trabalhar para que chegue no cidadão e ele possa fazer a sua parte também. Reinaldo, você é jornalista e tornou-se um especialista em educação ambiental, meio ambiente. Uhum. Você acha que falta, por parte dos meios de comunicação, eles darem uma atenção maior a esse assunto? Ainda para as pessoas e para os meios de comunicação também, quando você fala em meio ambiente, parece que é uma coisa distante das pessoas. Quando a gente fala em sustentabilidade, que é uma coisa muito mais recente, se fala em tudo. Ou seja, nós estamos inseridos dentro de um processo. Nós estamos juntos com o meio ambiente, nós somos a mesma coisa. E nem sempre os veículos de comunicação tratam o assunto com a seriedade devida. Toda semana, uma equipe da TVT vai ouvir o que as pessoas querem perguntar sobre o assunto do programa. Vamos ouvir agora a primeira pergunta para o Reinaldo. Existe alguma lei sobre educação ambiental? Existe uma lei desde 1999, quando foi aprovado o Plano Nacional de Educação Ambiental. Então, desde então, quer dizer, já se passaram 12 anos, a lei já deveria estar em todas as escolas, ou seja, todas as escolas deveriam já ter em seus currículos a questão da educação ambiental, seja com uma matéria específica ou mesmo em atividades extracurriculares. Isso não aconteceu ainda, por faltar políticas públicas que contribuam para fazer com que esse processo ande mais rápido. A próxima pergunta é da Thaís. O que falta para as leis sobre meio ambiente serem cumpridas? Uma fiscalização que seja mais eficiente. Eu acho que talvez, fora as campanhas, como a gente já tinha falado, né, eu acho que fiscalizar e fazer com que elas sejam cumpridas é o ideal. Vamos ouvir mais uma pergunta. As empresas não respeitam as leis ambientais. Como que poderia aumentar a fiscalização ou fazer com que elas passem a respeitar? Existem algumas empresas que respeitam, sim. E a gente, a cada dia, recebe novas informações de que existem empresas que estão trabalhando, seja com a mudança dos seus modelos de produção, a redução de seus gastos com água, com energia. Não existe o apoio efetivo àquelas empresas que fazem um bom trabalho em relação à área ambiental. Elas deveriam ser incentivadas pelo governo, com redução de impostos, quando elas fazem coisas interessantes. O Marco César tem uma pergunta para você, Reinaldo. Que políticas públicas existem nesse sentido? Por exemplo, o governo do estado de São Paulo tem uma das legislações mais interessantes nesse sentido, que prevê a redução gradativa das nossas emissões de gases do efeito estufa, né, que são os GES, que é gás carbônico, que é o principal, metano. Então, isso prevê pela legislação do estado de São Paulo
que gradativamente esses gases vão sendo reduzidos ano a ano por meio de empresas que cumpram melhor a legislação, reduzindo a poluição, que mudem também os combustíveis dos veículos, tanto públicos como ligados ao transporte coletivo, né? Então, essas são políticas públicas que acabam sendo bastante eficientes, né? Vamos para mais uma pergunta. Eu queria saber em que ponto o Brasil está em termos de pesquisa na área de educação ambiental, de cuidado com o meio ambiente e de ações colocadas em prática comparando com o mundo globalizado de hoje. Nós temos alguns bons exemplos, como é a nossa lei de redução das emissões de gases de efeito estufa. Nós temos algumas questões que eram muito bem-vindas, que era também a redução de desmatamento, que estava vindo num processo muito interessante. Só que agora, com a aprovação do Código Florestal, que a gente espera, quem trabalha na área que tem uma visão mais ambientalista, espera que não passe no Senado e depois não seja assinado pela presidente Dilma da forma como está. Porque realmente, se isso acontecer, nós vamos ter um retrocesso muito grande. No momento, nós estamos bem. Vamos para mais uma pergunta. Qual país do mundo está com a educação ambiental mais adiantada? Alguns países como a Alemanha e a Holanda, eu não sei se você sabe, mas a notícia que saiu é que a Alemanha congelou as suas usinas nucleares. Então, além de não construir mais, eles vão parar com a utilização da energia nuclear. E eles têm um trabalho muito eficiente em relação, por exemplo, ao uso do transporte coletivo, transporte alternativo como o uso de bicicletas, né? Então é muito interessante o exemplo que vem desses países europeus. O Edinaldo agora tem uma pergunta. Por que a televisão não ajuda a educar? Ela até faz algum papel, mas eu acho que ela poderia fazer muito mais. E parabéns à TVT por estar fazendo esse trabalho aqui de falar sobre o tema. A próxima pergunta agora é da Audrey. Como ensinar o cidadão a cuidar do seu espaço? A educação ambiental é muito importante nas escolas, para que desde cedo as crianças já comecem a se preocupar, seja apagando a luz de casa, economizando a água, que é tão importante para a nossa vida. E também que hajam campanhas, né? Que ocorram campanhas mais efetivas, mais fortes, que cheguem a toda a população, para que todos tenham a noção da importância que tem a gente cuidar do espaço que a gente vive, para que nós tenhamos no futuro também. Mas essa iniciativa não deveria partir do governo? A gente não pode deixar de lado a responsabilidade do cidadão também em relação ao seu próprio espaço. O governo vai fazer as coisas se o cidadão também solicitar que isso seja feito, se ele mesmo mostrar que essas coisas são importantes, né? Então, na verdade, não é uma coisa de uma mão única. Parte do governo, parte de empresas, parte do cidadão, todos têm que trabalhar meio que em paralelo e no mesmo sentido, rumo a uma vida mais sustentável e a uma qualidade de vida melhor para todo mundo. Próxima pergunta da Letícia. Multar as pessoas pode ser uma boa estratégia para educá-las? Eu não vejo muita saída, porque nós temos um problema muito grande, que é a gente buscar um mundo mais sustentável, não a um enorme longo prazo, sabe? Nós teríamos que ter um processo que se resolvesse com um pouco mais de rapidez. Em alguns casos, infelizmente, a multa é uma solução. Vamos ouvir mais uma pergunta. Eu quero saber como que a gente faz para salvar os rios. Eu acho que é tomar cuidado com não jogar lixo no rio. Souber que está havendo alguma ocupação irregular, denuncie isso para a sua prefeitura, para os órgãos responsáveis, para que isso não ocorra, né? Porque é muito importante que a gente tenha água de qualidade e os rios são fundamentais para isso. Mas, Reinaldo, os maiores poluentes dos rios são as empresas. São as empresas, por isso que a fiscalização é fundamental também. Mas como o menino falou em relação aos cuidados que as pessoas devem ter, é óbvio que a gente tem uma certa limitação nesse sentido. Mas quando se sabe que há algum determinado processo de contaminação, que se pelo menos a gente consiga fazer uma denúncia para que isso pare de ocorrer, né? Reinaldo, diversos países da Europa já recuperaram seus rios com vários projetos. Por que aqui no Brasil não acontece? O rio Thames em Londres, ele estava num nível de contaminação muito maior do que, por exemplo, os nossos rios Tietê e Pinheiros. Por quê? Porque, na verdade, no começo da Revolução Industrial, eram despejados metais pesados
perigosíssimas à saúde humana. E hoje tem peixe nesses rios, tem oxigênio. Quer dizer, está mais do que provado que existe a possibilidade de se recuperar um rio se houver vontade política, se houver interesse e houver esforços, né? A próxima pergunta é do Pedro. Antigamente se utilizava as carruagens, aí hoje em dia tem os carros, que foi considerado um grande avanço na tecnologia. Só que, como eles poluem muito, eu gostaria de saber se não tem um meio de transporte alternativo que não fizesse todo esse estrago. São Paulo chegou, por exemplo, aos 7 milhões de veículos. A cidade está praticamente parada, né? Seja por carruagem, como ele disse, ou carro, não existe solução por aí. A solução é via transporte coletivo. Nenhuma cidade média ou grande, seja do Brasil, ou da China, ou do mundo, pode pensar que a solução é via transporte individual. Sem o esforço de investimentos que sejam voltados para o transporte coletivo, não há saída para as nossas cidades. Vamos ver mais uma pergunta. Essa mudança de mentalidade leva muito tempo. O que se pode fazer a curto prazo? Muitas campanhas associadas a grandes fiscalizações e aí nas piores situações multas, porque não há, e até prisões, né? Porque já aconteceram muitos casos de pessoas que, na verdade, eram verdadeiros assassinos do meio ambiente e que elas efetivamente foram até parar na cadeia. É a saída que nós temos. Reinaldo, eu gostaria que você deixasse uma dica para quem está nos assistindo. A gente se educar, procurar informações, tanto sobre consumo de produtos, como mesmo a redução dos nossos impactos no dia a dia, seja com gasto de energia, gasto de água, tudo isso é importante. Se você puder, às vezes, deixar seu carro em casa, andar um pouco de bicicleta, andar a pé, faça coisas ao ar livre, quer dizer, dá para a gente fazer a nossa parte e fazer bem feito. Muito obrigada, Reinaldo, pela sua presença. Obrigado a você e aos telespectadores da TVT. No próximo bloco, a coordenadora do curso de Educação Ambiental da Unifesp, Romilda Fernandes, vai falar sobre como os professores da rede pública são preparados para a educação ambiental dentro da sala de aula.